Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre a classificação das reações químicas. Primeiramente, nós vamos saber o porquê, que nós classificamos tipos de reações químicas. Não basta ser apenas falar que nós estamos lidando com uma transformação química. Na realidade, é necessário fazer esse tipo de análise para qual tipo de reação química que para nós compreendermos melhor os fenômenos químicos que estão acontecendo, para nós vermos também como é que nós podemos utilizar esses processos em prol de um laboratório, de uma indústria química, ou então de um material, um produto que a gente vai adquirir através dessas reações químicas. Então a gente faz esse tipo de análise para ver qual é o tipo de reação química, qual é a afinidade para cada tipo de material, que são tão diferentes. Então a ciência, ela viu a necessidade então de classificar para verificar de acordo quais são as semelhanças, quais são as diferenças, para facilitar o estudo, e até prever comportamentos de novas reações químicas, de novos materiais e produtos que são adquiridos através das reações químicas. Então a gente vai ver dois tipos de reações nesse capítulo, que é a reação de adição e a reação de decomposição. A reação de adição, a gente fala que também é a reação de síntese. Nesse caso, a gente tem a formação de um produto a partir de dois ou mais reagentes. Então, geralmente, são duas substâncias simples originando uma substância composta. Mas também acontece de uma substância simples e uma substância composta formando uma substância maior ainda, que é o que acontece aí no exemplo da página 240. A gente tem duas substâncias simples, o hidrogênio e o nitrogênio, formando a amônia. O enxofre e o oxigênio, formando o dióxido de enxofre. O oxigênio e o magnésio, o óxido de magnésio. Agora, uma reação de síntese ou de adição, onde tem substâncias compostas nos reagentes. Então, a gente tem o gás carbônico mais a água, formando uma substância só chamada ácido carbônico. Então, essa também é uma reação de síntese, de adição, onde essas substâncias agora formaram um produto, uma nova substância apenas. Tem a reação contrária dessa, que é a reação de decomposição. Geralmente a gente usa para analisar as substâncias que originaram esse composto. Então a gente vai pegar uma substância, uma única substância, e a gente consegue obter dois ou mais produtos a partir dessa substância. Então a gente tem uma substância AB, que ela é complexa, formando duas substâncias mais simples, A mais B. Então, esse tipo de reação de decomposição, muitas vezes acontece de maneira natural. Algo por conta das moléculas que fazem parte dessa substância, dos átomos presentes, elas são instáveis. E aí, essa substância ela vai acabar sofrendo uma decomposição de forma espontânea. Por exemplo, aqui a água oxigenada, 2H2O2. Ela sofre decomposição de forma espontânea na presença do sangue, formando água e oxigênio. Então, esse tipo de decomposição, que vai acontecer, ela não precisa de ninguém, ajudando, nenhum auxílio. Mas tem alguns, por exemplo, se esse produto aqui, se eu quiser decompor a molécula de água, ela não se decompõe instantaneamente. Ela precisa de alguma fonte energética para que essa molécula se quebre, e aí tem uma reação química de decomposição dessa molécula de água. Então, existe reação de decomposição que acontece espontaneamente e existem outras que é necessário uma ajudinha, que pode ser por algum processo eletrolítico, ou seja, a corrente elétrica, que a gente chama de eletrólise, pode ser por energia térmica, que a gente chama de termólise, ou seja, vai aquecer, vai colocar o calor. E tem também fotólise, que é quando a gente utiliza a energia luminosa, que aí acontece a partir, então, do uso da luz. Então, vai ter a quebra dessa molécula com auxílio de uma dessas fontes aí de energia que vão ser usadas para facilitar na quebra, no desligamento desses átomos que formam essa molécula, para que a gente decomponha e tenha aí produtos com substâncias simples sendo formadas. Então, olha os exemplos de reação de decomposição que se usa energia aí. Tem na página 241. Para termólise, carbonato de cálcio mais calor formando óxido de cálcio e gás carbônico. Na eletrólise, a gente tem a molécula de água
com a energia elétrica formando hidrogênio e oxigênio. E a fotólise, como dióxido de nitrogênio na presença da luz ultravioleta, formando óxido de nitrogênio mais o oxigênio elementar, o elemento químico mesmo. Então, a gente tem aí a decomposição acontecendo a partir de processos energéticos. Dependendo da fonte, a gente tem um nome. Se é corrente elétrica, eletrólise. Se é a luz, é fotólise. E se é aquecimento, é termólise. Existe uma reação que a gente chama de pirólise. A reação de pirólise ela é um tipo de reação de decomposição que faz uso do calor para acontecer também. Esse tipo de reação vai ser realizada a uma temperatura muito elevada e ocorre liberação de gases, principalmente a vapor de água, né? E também vai ter um sólido no final dessa reação química. Um exemplo dessa reação é quando a gente pega a matéria orgânica e aquece, formando carvão, que ele vai ser o sólido remanescente nesse caso. Então, o que acontece? As reações de pirólise, elas vão acontecer através do uso de calor, uma alta temperatura, mas os gases, né, que estão ali em contato são controlados. Então, eles são controlados com o reagente antes de acontecer a queima e geralmente tira-se esse oxigênio desse meio de reação química para acontecer. Então, ela vai acontecer no meio controlado, no ambiente controlado, até formar, então, um carvão. Por isso que a gente fala, nesse exemplo, né? Por isso que a gente fala que é numa atmosfera controlada, para não se ter aquela questão do acréscimo que a gente viu no módulo passado, para aumentar a massa nesse tipo de reação química. E as reações de combustão, elas são aquelas reações que acontecem através da queima de materiais com liberação de energia na forma de calor e luz. Nós temos como exemplo a nossa respiração, que é exatamente uma reação de combustão, porque há a liberação de calor, né, de energia, e a gente tem aí essa reação química acontecendo. Então, para que aconteça uma reação de combustão, é necessário que tenha um combustível, um comburente e uma energia de ativação para começar essa combustão. Pode ser uma chama ou uma faísca de fósforo, por exemplo. Então, olha os exemplos de substâncias que precisam estar numa reação para que ela seja uma reação de combustão. O combustível é uma substância que sofre a queima em uma reação de combustão. Os primeiros combustíveis utilizados pelo ser humano como fonte energética foram a madeira e outros materiais que eram queimados, como óleos e gorduras, para conseguir aí iluminar o ambiente, para conseguir aquecer alimento. Então, a gente tinha esses combustíveis aí que a gente chama de madeira, né? Um combustível de origem vegetal. Os comburentes são aquelas substâncias responsáveis por alimentar a queima desse combustível. Então, o principal gás comburente no nosso planeta é o oxigênio, que está em cerca de 21% da composição da nossa atmosfera. E a terceira substância necessária aí é uma quantidade de energia mínima para iniciar a reação. Após isso, o próprio calor liberado pela reação de combustão, ele é suficiente para manter o processo dessa reação acontecendo. Então, precisa de um comburente, um combustível e uma energia de ativação, uma fonte, que pode ser aí o calor ou pode ser a faísca, como de um fósforo, tá na imagem aí. Na página seguinte, a gente tem reação de combustão, que elas podem acontecer tanto em indústrias quanto nos automóveis, quando a gente acende uma vela, né? São reações de combustão. Mas existe também a reação de combustão na nossa respiração. A reação de combustão da nossa respiração, ela está atrelada ao quê? Nós consumimos a glicose na presença do oxigênio ao gás comburente, originando quem? Gás carbônico, vapor de água e energia. Esse é um processo energético, né, para nós, para as nossas células, para o nosso metabolismo acontecer, oriundo de uma reação de combustão. Então, há um combustível, que no caso é o açúcar. A glicose vai reagir, então, com o gás comburente, que é o oxigênio, originando, então, energia, gás carbônico e vapor de água nesse processo de reação de combustão. Existem dois tipos de reação de combustão, a combustão completa e a incompleta.
Qual é a diferença? A combustão completa é quando tem a formação de gás carbônico lá no final. Então, a nossa respiração é um exemplo de combustão completa, tem formação de gás carbônico. Quando há formação de monóxido de carbono ou fuligem apenas, a gente tem uma combustão incompleta. Olha os exemplos aí na página 244. Combustão completa do metano. A gente tem o metano mais o oxigênio, que é o gás comburente, formando gás carbônico e água. Então, é uma combustão completa, formou gás carbônico. Aí tem a combustão incompleta do eteno. Aí a gente tem o eteno mais o oxigênio formando monóxido de carbono e água. Então, formou o monóxido de carbono, é uma combustão incompleta. Combustão incompleta do acetileno. Então, tem o acetileno mais o gás oxigênio, que é o comburente, formando fuligem, que é o carbono, mais água. Então, é uma combustão incompleta.